Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. O meu nome sou o professor Antônio, mais conhecido para os íntimos como Tony Moraes Mariano. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre essa conjuntura política, esse momento que nós estamos vivendo na atualidade, né? Eu hoje vi um vídeo que me deixou muito triste, né? Em relação a essa conjuntura política que nós estamos vivendo no dia de hoje. É triste nós vermos uma nação, né? Uma parcela da nação ajoelhado nos pés de um quartel militar pedindo uma intervenção militar. Acredito que a maioria dessas pessoas, elas não entendem o que é uma intervenção militar. Acho que elas pularam as aulas de história, elas não viram, porque não tem condições de uma população estar ajoelhado em frente a um quartel, né, pedindo uma intervenção militar. Eu fico mesmo preocupado com uma situação dessa. Porque essas pessoas eu acho que deixaram a escola de mão. Elas não estudaram os livros de história, elas não participaram das aulas, né? E aí algumas pessoas, como sou professor, algumas pessoas começaram a me mandar, né, no meu privado, perguntando: professor, é constitucional essa questão? O que você tem a dizer sobre isso? Gostaria que o senhor se posicionasse quanto a isso, né? E aqui estou eu, né? Pessoal, intervenção militar é inconstitucional. Bem, nós temos aí no primeiro, já na Constituição Brasileira, logo no artigo 1º, no parágrafo único, diz que todo poder emana do povo. Ou seja, né, quem elege os representantes políticos são o povo, são a população. Então agora nessa eleição que teve agora, foi a vontade do povo eleger o presidente Lula. Então não tem condições de eu querer tirar o que está na Constituição e jogar num golpe de Estado, porque é o que está acontecendo, né? Pela Carta Magna, o povo escolhe os representantes. Os militares, eles não têm como tomar o poder pela força. É inconstitucional isso. Vai contra a nossa Constituição. É um golpe de Estado, né? Então, eu vejo muitas pessoas fazendo apologia, né, ao golpe militar, que o exército tem que tomar, que tem que entrar aí. Pelo amor de Deus, gente, vamos conhecer um pouco sobre as leis que amparam a questão democrática brasileira, né? A Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170/83 é contra. A Lei de Crimes de Responsabilidade, Lei de número 1079/50. Então são inúmeros. Ainda tem o Código Penal do artigo 287. Então são inúmeros os fatores. São pessoas leigas, pessoas que não entendem das coisas. E outra coisa, pessoas revoltadas, que não aceitam perder. É o que a gente está vendo. São pessoas que não aceitam perder, que estão fazendo esse tipo de situações. E estão numa controvérsia, levando religião junto com a questão da política brasileira. E não funciona dessa forma, né? Vamos entender um pouco, vamos falar um pouco sobre as questões dos direitos que nós não tínhamos na época do golpe militar de 1964, que foi até 1985. Né? A gente sabe que o governo ele foi tirado do poder à força. Né? Ele ganhou ali e ele foi tirado do poder à força. Então são inúmeros os fatores que hoje nós temos esses direitos e que esses direitos podem ser revogados se isso chegar a acontecer, que eu acredito que não irá acontecer, porque não é constitucional, não tem como isso acontecer, né? Então a gente percebeu que quem estudou realmente a história do Brasil, quem estudou quem passou realmente pela escola, pela uma faculdade, né, e se dedicou, sabe que isso é inconstitucional, né? Lembra, pessoal, quem viu aí na época da ditadura militar,
nós não tínhamos eleições. Eles escolhiam um representante e colocavam lá para governar o país. Ou seja, não era pelo povo, é a vontade dele. As pessoas estão lá achando, não, vamos tirar, não vamos deixar Lula apossar porque vamos colocar lá o Bolsonaro. Não tem como, gente, não tem como, isso não existe, tá? A gente sabe que houve tortura demais, né, durante o período militar, não tinha liberdade de expressão, as pessoas não poderiam opinar sobre determinada situação. Se eu for contra o governo numa situação dessa, eu vou fazer o quê? Eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu posso ir até a morte. As pessoas elas não entendem disso. Liberdade de imprensa, não tenho, não posso me opinar. Redes sociais, eu não posso me opinar não posso ter uma rede social, eu não posso ter um Facebook, eu não posso ter redes sociais, eu não posso lá colocar a minha opinião sobre determinado assunto, né? Oposição democrática, não, mas sempre vai existir a oposição democrática, né? A esse golpe militar aí. Pessoal, só uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Na época da ditadura militar, o pessoal hoje fala muito na questão de que existe o portal da transparência aí e que há prestação de contas, né, sobre determinado assunto, e acaba que sobre investigação, né, acaba descobrindo os crimes que foram cometidos por determinado político. No período militar, isso não existe, essa questão de dizer que há um portal de transparência que vai divulgar o que foi feito e o que não foi feito. Não existe. Não tem prestação de contas no período militar. Se você voltar lá atrás, você vai ver isso. Não existe. Você pode protestar, pode fazer o que quiser. Pode não, protestar não, né? Porque se você protestar, você vai acabar sendo preso, sendo torturado, né? Você é censurado sobre qualquer coisa que você fala contra o governo militar que está ali no poder, né? E eu vejo aí a questão da educação também, né? O pessoal, nossa, na época da ditadura militar, eles falam, a maioria fala período militar, né? Eu já vejo como uma ditadura militar, um golpe militar mesmo, né? Porque o pessoal fala a educação era uma educação de qualidade. Que educação de qualidade que nós tivemos na época do período militar? Primeiro, tiraram as disciplinas que o aluno pode pensar. Que disciplinas foram essas? Que o aluno pode refletir sobre determinado tema. Filosofia, sociologia, essas disciplinas que levam o aluno à reflexão de algum tema foram retiradas. Então, ou seja, reprimia o aluno a aprender, era como se abrisse o cérebro da criança e colocasse lá dentro apenas o que eles queriam que a criança aprendesse. Então não existe de dizer que a educação na época da ditadura militar foi uma educação de qualidade, uma educação melhor. Como? Se estava privando os direitos dos estudantes a aprender aquilo que eles queriam. Tirou a liberdade do estudante. É muito revoltante ver uma situação dessa, pessoas em frente a quartéis pedindo para ser simplesmente para que haja o golpe militar. Essas pessoas são pessoas que é Maria que vai com as outras. Mas que situação difícil que nós estamos vivendo, e as pessoas que não entendem dessa problemática estão indo com as outras sem saber. Ontem mesmo eu estive perguntando a um rapaz que esteve nessa manifestação dos caminhoneiros aí, qual era o propósito dele. Ele virou para mim e falou assim, é tirar o Lula. Eu falei assim, tirar o Lula? Mas o Lula nem apossou ainda. Toda a responsabilidade que está acontecendo nesse momento atual é responsabilidade do governo atual. Então as pessoas elas estão indo umas com as outras e elas não estão se importando com essa questão. Elas estão apenas indo sem saber o que está acontecendo, né? E fazendo uma comparação, eu gosto sempre de fazer uma análise, né, das questões passadas com as atuais para a gente poder compreender melhor esses fatores, né? Então, lá na época da ditadura militar, houve a questão da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? E aí eu vejo alguns slogans hoje como Deus, Pátria, Família, né, dessas pessoas lá
né? Que liberdade que nós vamos ter numa ditadura militar, pessoal. Pelo amor de Deus, as pessoas gritam liberdade, Deus, pátria, família, né? A gente sabe que os cultos, o evangélico, eu não gosto muito de falar sobre essas questões, mas é necessário. Eu sou um professor e eu não posso me calar, né, diante de situações como essa. E aí eu vejo algumas pessoas falando dessa questão de liberdade, Deus, pátria e família. Que liberdade que você vai ter numa ditadura militar? Né? Que liberdade de culto que você vai ter de fazer um culto durante uma ditadura militar? Você vai ser reprimido, você vai ser torturado sobre qualquer questão. Então não adianta você adentrar esse tema se você não tem um pingo de conhecimento sobre a realidade que é viver um período militar, né? Tanto que a igreja naquela época, principalmente a igreja católica, né, que estava nessa questão da marcha da família com Deus pela liberdade, houve grande repressão dentro da igreja, né, dos militares, porque houve controvérsia ao que eles queriam, foi várias denúncias. Então isso chegou realmente à boca do governo militar daquela época e houve repressão dentro das igrejas. Então o que eu vejo, né, a situação eu gosto de falar logo, voltando já diretamente para esse assunto, essa questão dos crentes, da igreja, né? Eu nasci dentro de uma igreja evangélica, eu acredito em Jesus Cristo, né? Eu acredito em Deus, né, cara? Eu tenho que ter um Deus na minha vida, mas eu tenho que saber que eu não tenho que entrar por esse lado do fanatismo, né? Que o fanatismo vai me levar à minha própria derrota, né? Eu tenho que acreditar em um Deus, eu tenho que servir um Deus, mas eu tenho que saber até onde eu posso ir, né? O meu Deus é uma coisa, o meu fanatismo é outra totalmente diferente. A gente vê hoje, né, muitos cristãos aí, não estou falando de todos, não quero generalizar essa questão, mas a gente vê muitos cristãos aí gritando pela família, Deus, pátria, família. Que família? A gente vê muitos deles que estão dentro das igrejas aí, né? Eu já vi, eu falo porque eu vi, que tem 2 famílias, que tem 3, 4 casamentos, né? Então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos compreender primeiro os fatos. E outra coisa, vocês falam dentro das igrejas tanto em perdão, e cadê o perdão de vocês diante das coisas erradas que os outros fizeram, né? Cadê a aceitação de vocês nesse governo, né? Nessa eleição? Cadê a aceitação que vocês tiveram? Né? Vocês não estão tendo aceitação. Aí, dentro das igrejas parou de pregar o evangelho, que é o certo, né? Foi dia 30 mesmo, no dia da eleição, um primo meu falando comigo, ele disse: primo, eu estou muito triste com a situação atual em que nós estamos vivendo dentro da igreja, porque as pessoas, elas não estão mais pregando salvação. Antes era a questão que a gente via em muitas igrejas, era sobre questão de dinheiro, de dízimo, que eu não quero entrar muito nessa questão. Agora está voltada para a questão política. Estão esquecendo de quem é Deus e que Deus não se mistura com essas coisas. Mas as pessoas simplesmente elas não estão se importando com isso. O ego delas, né? A inveja está dentro das igrejas, a exclusão social está dentro das igrejas, né? A gente vê hoje abolindo o homossexual, abolindo o negro, Não, são situações que a gente vê mesmo bem diferentes daquilo que Jesus, quando Jesus veio aqui, pregava, né? Que se Jesus hoje viesse ao mundo, quando Jesus veio, ele veio para buscar os perdidos. Então a igreja hoje está excluindo essas pessoas, né? Se ela é em busca dessas pessoas, ela está excluindo as pessoas. Então, pessoal, eu fiz essa live aqui para falar um pouco, né, do meu pensamento, do que eu penso, e acredito que muitos professores têm que abrir a boca, têm que falar mesmo, têm que soltar o gogó aí, têm que falar, porque nós estamos vivendo um momento difícil, né, dentro dessa questão política no Brasil,
onde as pessoas não entendem do que estão participando simplesmente pelo ódio, porque é o que a gente mais vê hoje no rosto dessas pessoas, principalmente que estão dentro das igrejas, é ódio, é revolta, é a não aceitação. Então vamos pensar, vamos refletir muito sobre essas situações. Vamos ter empatia pelo próximo. Vocês não lutam tanto por uma questão democrática? Pois aí está. Aceitem, porque foi algo democrático. Foi um momento que existiu, né? E vejo as pessoas questionando que pode ter fraude nas urnas. Como que pode ter fraude nas urnas, pessoal? Se o nosso sistema de votação é um sistema onde há uma vigilância, uma investigação, onde há todo um processo ali para que se possa chegar até o eleitor. As pessoas elas estão simplesmente sendo Maria vai com as outras. Elas não estão buscando informações. Se você que está dessa forma discorda de mim, entra no Google, vai lá no Google, né? Que é onde as pessoas hoje estão procurando mais informações. Entra lá, busca questões sobre essa questão da ditadura militar que vocês estão tanto pedindo aí. Ver o quanto nós regredimos na época da ditadura militar e o quanto, né, hoje nós progredimos nessas questões de educação, de saúde, de tudo. Né? Vocês simplesmente falam uma coisa que não tem lógica, não tem nada a ver uma com a outra. E continuo dizendo, né? Quero terminar essa live agora aqui e continuo dizendo, é inconstitucional o que estão fazendo no dia de hoje. Né? Isso chama-se golpe de Estado, né? E você não está aceitando, você simplesmente não está respeitando a Constituição, você simplesmente está burlando as regras, pulando as leis de segurança nacional, você está simplesmente pulando as leis de crime de responsabilidade e você está caindo aí no Código Penal, no artigo 287. Então vamos estudar mais, vamos aprender sobre a política do Brasil, vamos aprender sobre Constituição para a gente poder se manifestar, para a gente poder querer fazer alguma coisa. Não você ir lá e tirar o direito das pessoas de ir e vir, de trabalhar. Ontem fiquei indignado com uma situação que aconteceu na minha cidade natal, que é Campos Lindos, lá no estado do Tocantins. Né? Hoje eu resido aqui em Goiânia, no Goiás, e eu vendo, né, participo de alguns grupos em algumas redes sociais de WhatsApp, e eu percebendo, né, o que vai influenciar você intervir, né, numa BR que chega até a cidade, porque Campos Lindo faz divisa com o Maranhão, que é município de Carolina ali do outro lado, próximo a Balsas, e eu vendo ali as pessoas interferindo simplesmente no trabalhador que está querendo levar o seu pão para casa, que está querendo trabalhar para poder sustentar a sua família, né? Quebrando retrovisores de caminhões, né? Tocando fogo, teve pessoas que jogaram fogo debaixo de caminhões. Pessoal, isso não é democracia, isso não é o que vocês tanto pregavam que era democracia do lado do Bolsonaro. Então por que vocês não fazem como vocês queriam antes? Né? E se fosse hoje a esquerda que estivesse fazendo isso? Como vocês estariam reagindo diante de uma situação dessa? É difícil as pessoas compreenderem as coisas, porque elas simplesmente vão com as outras, não importa o que aconteça. Então, meu muito obrigado para quem esteve aí durante as aulas, obrigado pelos parabéns de alguns internautas que estão aí me dando os parabéns. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos pedir para o nosso Deus, independente de qual seja o seu Deus, para que nós possamos acalmar o Brasil, né? Nós possamos viver em paz, porque nós estamos precisando. Muito obrigado a todos.